até fazer proeza, dinheiro só serve para se gastar. Pois o dinheiro oferece falsa autoridade, o homem se sente dono da verdade, mas a salvação não se pode comprar. O homem pode até pagar para rezar a missa, mas depois da morte pode acender vela, pranto amarela não pode salvar. A Bíblia diz que após a morte segue seu juízo, não tem purgatório e nenhum castigo que tire do inferno a quem Deus condenar. O homem, quando tem saúde, cheio do dinheiro, ele faz viagem para o estrangeiro, gasta em cassino até esbanjar. O homem vive no pecado, sem pensar na morte, se esquece que Deus pode mudar sua sorte, vida absoluta sem se preocupar. Deixa Jesus Cristo, se apega com Maria, confia em missa de sétimo dia, vive a vida e deixa o tempo passar. Jesus Cristo só passou 3 dias sepultado, o padre ficou decepcionado, porque a missa não pôde realizar. Bom dia, paz do Senhor Jesus. A Bíblia diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Jesus falou como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Acautelai-vos, para que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome e farão grandes prodígios. Jesus, ele fala que o homem, ele deve examinar as Escrituras, porque nela ele encontra a vida eterna. Aquele que crê em mim, como diz a Escritura, rios de águas vivas sairão de dentro de você e jorrarão para a vida eterna. Aqui no Evangelho de João, capítulo 5, gostaria de ler com vocês uma mensagem. Diz assim a palavra de Deus: e a sua palavra não permanece em vós, porque naquele que ele enviou não credes vós. Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. E não quereis vir a mim para terdes vida. Eu não recebo glória dos homens, mas bem vos conheço, que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome de meu Pai, e não me aceitais. Se outro vier em seu próprio nome, a esse aceitareis. Como podeis vós crer, recebendo honra uns dos outros, e não buscando a honra que vem só de Deus? Não cuideis que eu vos hei de acusar para com o Pai. Há um que vos acusa, Moisés, em que vós esperais. Porque se vós cresces em Moisés, crereis em mim, porque de mim escreveu ele. Mas se não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Também gostaria de ler aqui em Lucas, capítulo 16. Jesus fala
a história de dois homens. Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo. Vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhes as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. E no inferno ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Para esse tipo de gente que não acredita em inferno, Jesus está falando que o rico estava no inferno. E ele clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo, e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado, e tu atormentado. E além disto, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. Então você pode perceber, nessa história que Jesus conta, que aqui o purgatório está aniquilado. O purgatório, na verdade, não existe. Jesus fala que depois que o homem morre, está posto um grande abismo entre aqueles que estão ao seio de Abraão e aqueles que vão diretamente ao inferno. Está posto um grande abismo, de sorte que aqueles que quiser passar de um lado para o outro não podem. Por isso que Jesus ele diz: examina as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Jesus um dia também ensinou essa mesma passagem lá em Mateus, quando ele dirige uma fala aos religiosos, aos fariseus, e Jesus perguntou para eles: hipócritas, serpentes, como vocês pensam que escaparão da condenação do inferno? Jesus fez uma pergunta para os religiosos, porque uns se apoiam nos rituais, nos ritos da lei mosaica, outros se apoiam em tradições. Porém Jesus falou que ao homem cabe uma só vez morrer, vindo depois o juízo. Não haverá segunda chance, não haverá outra oportunidade, porque enquanto o homem tem vida, ele tem a oportunidade de se arrepender de todos os seus pecados. A Bíblia fala que aquele que confessa e deixa, alcança de Deus a misericórdia. A misericórdia de Deus, que aliás é a causa de nós não sermos consumidos, e ela se renova a cada manhã. Por isso que Deus propôs ao homem aqui na terra a vida ou a morte, a bênção ou a maldição. O homem escolhe ao caminho que ele vai trilhar. Porém Jesus falou que há dois caminhos: um caminho que é estreito, o outro caminho que é largo. O caminho estreito, Jesus disse, poucos são os que entram por ele, mas o caminho largo, o caminho espaçoso, muitos são os que entram por ele. Por isso que a maioria está se enganando nesta vida, achar que viver, farrear, ter prazer, curtir a vida, se esbanjar, gastar toda a fortuna naquilo que não é propício ao coração do homem, aquilo que o homem precisa ser feliz. O homem investe tudo, toda a sua fortuna naquilo que é abominável, naquilo que é sem de nenhum empréstimo. Jesus ele contou essa história. Aqueles homens empinaram as suas orelhas e ficaram todos conturbados, porque quando Jesus falava, eles ficavam observando. E quando Jesus falou que tinha um grande abismo, eles ouviram a palavra da vida eterna
E Jesus falando que viveu aqui na terra 2 homens. Um era rico e o outro era pobre. Tiago escreveu dizendo que Deus escolheu os pobres desta vida para serem ricos na fé. Deus escolheu os pobres, porque Deus, Ele escolhe aquelas que não são. Deus escolhe aqueles que não têm nenhum valor, para poder confundir aqueles que pensam que são alguma coisa. E nessa história, Jesus ele fala que este homem rico, ele desfrutou de todos os bens que ele tinha em vida. Ele não se preocupou, ele não cuidou que a qualquer instante, a qualquer hora, a qualquer milésimo de segundo, Deus pediria conta da sua alma. Jesus um dia falou: louco, esta noite pedirão a tua alma e o que tu tens preparado e para quem será. Jesus, quando conta essa outra parábola, ele fala de um rico insensato que ajuntava em celeiros. Só que ele só se preocupava em ajuntar em celeiros, só se preocupava em ganhar dinheiro, curtir a vida, viver a vida e ver a vida passar. Só que Jesus fala que, louco, esta noite pedirão a tua alma, o que tu tens preparado e para quem será. Porque a riqueza de um homem, falou Jesus, não consiste em muitos bens que ele possui, em ter abundância de bens, mas em ter o seu nome escrito no livro da vida. Por isso que a palavra de Deus, ela está sendo pregada, para que o homem venha conhecer aquilo que Deus preparou para aqueles que o amam. Porque amar a Deus de lábios, qualquer um afirma isso. Amar a Deus com a boca, qualquer um diz. Agora eu quero ver a intenção do coração. Porque Jesus falou em João 14, que aquele que me ama, guarda as minhas palavras. O meu Pai o amará. Viremos a Ele, faremos nele morada. Se alguém me amar, acontece é que se tem alguém para amar a Deus com todo o seu coração, com todo o seu entendimento, com todas as tuas forças e de toda a tua alma, é o primeiro grande mandamento da lei: amarás ao Senhor teu Deus com todo o teu coração. E o segundo maior mandamento, semelhante a este, é amar o seu próximo como a si mesmo. Só que aquele rico, a história nos prova que o amor dele, a sinceridade dele, não era para com Deus Pai, de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O amor daquele rico, a confiança daquele rico estava nas suas muitas riquezas, nos seus muitos bens que possuía. E Jesus ele ensina que o homem não deve pôr a confiança nos tesouros, nos bens que ele tem, porque aonde estiver o seu tesouro, estará também o teu coração. Jesus falou em Mateus 6 que não pode o homem servir a 2 senhores, ou agrada a um ou odeia o outro, ama a um e despreza ao outro. Por isso que Jesus falou que quão difícil é um rico herdar o reino dos céus, a vida eterna, porque a confiança do rico está no seu dinheiro. Por isso que por causa do dinheiro o homem mata, por causa do dinheiro o homem trai, por causa do dinheiro o homem comete muitas loucuras, por causa do maldito dinheiro, que faz com que uns matam uns aos outros, uns roubam uns aos outros, uns defraudam uns aos outros, trair-se-ão uns aos outros. Por isso que quando o homem põe a sua confiança no Deus de Israel, ele é como os montes que não se abala, mas permanece para sempre. Ainda que um exército inteiro se levante ao seu redor, todavia a confiança dele está no seu Deus. Por isso que o meu Deus, ele é um Deus
sobrenatural, é o Deus Todo-Poderoso, que o mundo diz conhecer. Jesus, porém, disse que ninguém nunca ouviu. Porque o dia que as pessoas verem a Deus, elas não permanecem em pé, a soberba cai por terra, o orgulho cai, a avareza desaparece. Quando o homem conhece a face deste Deus, ou ele se converte, ou ele é um filho do diabo. Aí Jesus continua falando que também viveu aqui na terra um homem pobre, Lázaro. Este homem tinha um nome, era um pobre chamado Lázaro. Para muita gente, para qualquer tipo de pessoas que anda por este mundo, ele se engana ao dizer que abençoado de Deus é aquele que possui bens, é aquele que está dando sorte na vida, é aquele que está levando a vida e a vida está progressiva. Para muita pessoa, o abençoado na história era o rico aqui. Agora o pobre era o condenável, era o maldito. Um dia eu ouvi uma notícia do Edir Macedo, e ele falava que quem está pobre, miserável na lama, está em pecado, está amaldiçoado por Deus. Então ele precisa conhecer a história do apóstolo Paulo. Paulo diz que ele passou fome, passou sede, muitas vezes ele esteve em situação de perigo, mas mesmo assim, a Bíblia diz que ele era homem cheio do Espírito Santo de Deus. Agora, para este tipo de gente aqui hoje, ser abençoado de Deus é ele comprar carro bom, é ele ter casa boa, é ele ter fazenda, é ele ter gado. Só que depois da morte, o que interessa para o homem não é o que ele está vendo hoje, é o que está ao esperar depois da morte. Porque cabe ao homem uma só vez morrer, vindo depois o juízo. Mas o camarada paga para ver. Ele fala que depois da morte ele vai para um bom lugar. Viveu a vida inteira só no pecado, só provocando a ira de Deus, cometendo aquilo que é torpeza, aquilo que é chocarrice, aquilo que é imundícia. Aí depois que morre, aí leva para o caixão, vai até o cemitério e despede daquele ente muito amado. E ele vai com a esperança que ele foi para um bom lugar, foi descansar. Só que Jesus diz que ao homem que entregou a sua vida à vaidade, à luxúria, à perversidão, à depravação da sua vida, o homem que procurou basear a sua vida em confiança no dinheiro, Jesus fala que quando ele morre, ele se depara ao inferno. Allan Kardec pregava uma doutrina do espiritismo, e muita gente, mais de não sei quantas milhões de pessoas, seguem as doutrinas daquele homem. E ele dizia que ele veio incorporado no corpo de João Batista. Nunca, nem neste século, nem no século vindouro. Porque a Bíblia fala: apostatarão alguns da fé, desviarão os ouvidos da verdade, e eles não irão suportar ouvir mais a sã doutrina. Paulo falou expressamente, diz o Espírito Santo, que nos últimos dias apostatarão alguns da fé. Então o que nós estamos vendo é uma apostasia extrema, em que está afetando o planeta inteiro. Até a igreja está se apostatando da fé, porque ela deixou de confiar nos princípios da palavra de Deus para confiar em rituais, em tradições, que mais são doutrinas de homens do que preceitos de Deus. E este homem rico, ele estava vivendo uma vida boa, uma vida de se invejar. Não é como os ricos hoje fazem: esbanjam o seu dinheiro, a sua fortuna, compram iates, compram mansões, compram apartamentos,
compram e mais compram. Tudo que o homem quer, ao dinheiro ele pode, ele consegue, tem as melhores mulheres, compra prostituta de luxo. Agora eu quero ver ele comprar 1 segundo da vida eterna. Ele pode comprar tudo que o dinheiro pode oferecer a ele. Ele pode comprar o carro que pode proteger ele de uma colisão. Ele pode comprar uma mansão cercada de segurança. Ele pode comprar seguranças ao seu favor. Agora a vida eterna, Jesus falou que lá no inferno aquele rico clamava por misericórdia. É engraçado que ele teve todo o tempo aqui na terra, mas ele não se preocupou em dobrar os joelhos. Como muita gente já falou um dia: eu não me arrependo de nada do que eu fiz, eu não me arrependo de nada daquilo que eu cometi. Matou pessoas, cometeu homicídios e não se arrepende. Mas depois da morte, estas mesmas pessoas que falaram isso, elas irão se arrepender, mas será tarde demais. Não tem um camarada que diz, bate no peito: eu matei ali agora, vi o corpo tombar no chão, mas eu não me arrependo, porque aquele miserável, ele merecia isto mesmo. Foi roubar e matou a vítima, matou a esposa, matou os pais e não se arrepende. Mas lá no inferno vai se arrepender. E pode tirar o cavalinho da chuva, que o purgatório não existe. Se você acredita em purgatório, católico, é melhor você acreditar naquilo que Jesus falou. Jesus falou que está posto um grande abismo, de sorte que os que estão no inferno não podem passar para o seio de Abraão, nem os que estão no seio de Abraão passar para o inferno. É melhor você acreditar nas palavras da vida eterna enquanto você está respirando, porque o dia que você cair duro no chão, for levado ao cemitério sem se arrepender dos seus malditos pecados, ai de ti, ai de você, porque Jesus não mentiu. Jesus, na verdade, foi a única pessoa que mais falou acerca do inferno do que qualquer outro homem. Nem Moisés falou do inferno como Jesus falava. Jesus falou que se teu olho direito te faz tropeçar, arranca. Se tua mãe, se tua mão, se teu braço, se teu pé te faz tropeçar, arranca. Porque é melhor entrar na vida eterna faltando um dos teus membros, do que você possuindo todos e ser lançado no fogo que arde com fogo e enxofre. Examine as Escrituras, porque nelas você encontrará a vida eterna. Só tem um meio do homem se escapar daquilo que está para vir. A Bíblia diz, de Gênesis a Apocalipse, sempre referiu ao grande e terrível dia de Deus. Os profetas diziam: o fim vem, o fim vem, está próximo o fim de todas as coisas. Está para acontecer o grande julgamento, em que cada um dará conta de si mesmo a Deus. Ou você pensa que naquele dia o Papa Francisco vai defender a sua situação pecadora, a sua vida miserável que você levou aqui nesta terra? Ou você pensa que algum religioso vai te defender no dia do juízo? É você e Deus. É você e o juízo. Você estará perante o tribunal de Cristo para receber aquilo que convinha às suas obras. Tudo que o homem fizer por meio do seu corpo, ele prestará conta no dia do juízo. Se você usou o seu corpo só para prostituição, você será condenável naquele dia. Se você usou o seu corpo só para fazer aquilo que era abominável perante os olhos de Deus, você será julgado e condenado naquele dia. Por isso que o tempo do arrependimento é hoje. Eu não saí lá de São Paulo para vir pedir o teu dinheiro. Eu não vim aqui fazer campanha.
Eu não vim aqui fazer outra coisa senão pregar outra vez a palavra da vida eterna. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Porque para ouvir testemunho de Jeová, as pessoas abrem as portas da casa. Para ouvir padre, as pessoas abrem as portas. Para ouvir o espiritismo, as pessoas convidam. Agora, para ouvir as palavras da vida eterna, as pessoas não estão acostumadas e nem querem ouvir. Porque esta é a palavra que liberta o homem. Esta é a palavra que converte o traficante, converte a prostituta. Esta é a palavra que converte o ladrão, se ele dá ouvidos. Porque hoje as pessoas só estão interessadas em ganhar dinheiro. Eu conheço pessoas lá em São Paulo que ela trabalha, mas é escrava do dinheiro, totalmente dependente do dinheiro. Não é pecado você trabalhar. Agora pecado é você fazer do dinheiro o seu Deus, como este rico fez, como este rico e outros tantos fazem. Até os pobres, que Deus os escolhera para serem ricos da fé, estão confiando e depositando toda a sua fé em Mamon. Vai na lotérica, você vai ver a fila de pobres tentando achar um jeito para ver se fica rico. Só que Paulo escreveu na primeira epístola a Timóteo, no capítulo 6, no versículo 9 e 10, aos que querem serem ricos, eles caem em laço, em tentação, que submerge os homens na ruína, porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Caindo nessa cobiça, muitos se desviaram da fé. Então, por causa do dinheiro, muitos ficarão de fora dos céus. O amor ao dinheiro, a avareza, vai deixar muita gente de fora dos céus. E ele ergueu os olhos em tormentos, viu ao longe, porque lá no inferno, este corpo que você usou aqui para fumar maconha, para beber cachaça, para falar palavrão, para falar palavras torpes, este mesmo corpo, você vai estar queimando lá no inferno. Esta mesma boca que você usou para dirigir palavras de blasfêmias contra a Deus, lá no inferno você vai se lembrar que todas estas palavras que um dia foi dita eram as verdadeiras palavras de Deus. Como fala em Apocalipse, estas palavras são fiéis e verdadeiras. Todas as profecias de Deus são a verdadeira palavra de Deus, que é viva e eficaz. Agora, se você quer viver uma vida como este rico viveu, viva. Mas depois da morte, esquece que o purgatório existe, porque ele não existe. Esquece em reencarnação, porque não é verdade. Agora, se você dá ouvidos às palavras de Jesus, Jesus falou que o inferno existe. Os adventistas do sétimo dia, eles não creem em inferno. Os testemunhos de Jeová, da mesma forma. Nem alguns evangélicos mais acreditam no inferno, porque eles só esperam Cristo para esta vida. Estão ajuntando em celeiros, estão tentando fazer os pezinhos de meia aqui nesta terra. Mal sabe eles, mal sabe as pessoas, porque não tem tempo para examinar mais a Bíblia. E tem algumas pessoas que falam que a Bíblia não é a palavra de Deus. Coitado, coitado desse cidadão que dirige essa fala desta forma. Coitado destes homens que estão transformando a verdade de Deus pela mentira do diabo. Crê em purgatório, crê em Ave Maria, crê em Maria, crê em Santa Luzia, crê em todo tipo de santo. Agora em Jesus, tanto faz, tanto fez. Pai Abraão, tem misericórdia de mim, tem misericórdia. A Bíblia fala
Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia, a misericórdia de Deus. Só que este rico não usou de misericórdia para com seu próximo. E Jesus falou um dia que a lei deveria se cumprir, deveria o homem observar a misericórdia, o juízo e a fé. Eram essas três coisas que o homem deveria praticar. Quando aqueles religiosos veio até Jesus, Jesus falou: olha, vocês devem dizimar o coentro, o cominho e a hortelã. Mas vocês podem fazer isto, mas vocês não devem desprezar o mais importante da lei, a misericórdia, que este rico não usou para que aquele homem pobre. Porque quanto mais o rico tem, mais ele quer ter. Quanto mais o homem possui, mais ele quer possuir. Lá em São Paulo, os ricos passam de carro blindado, tapam os vidros, e vê o mendigo na rua, eles nem sequer olham. E se ficar na frente deles, eles passam por cima. Rico, soberbo, e eles só pensam em si. Aqui em Tiago, um dos irmãos de Jesus, porque para os católicos que falam que Jesus é o filho da Maria, que Maria é virgem até hoje, então eles precisam conhecer. Lá em Mateus, o que Jesus falou, que ele tinha 5 irmãos, e tinha também irmãs. Tiago escreve, dando uma recomendação aos ricos. Eia, capítulo 5. Eia, pois agora vós ricos, chorai e pranteai por vossas misérias, que sobre vós hão de vir. As vossas riquezas estão apodrecidas, e as vossas vestes estão comidas de traça. O vosso ouro e a vossa prata se enferrujaram, e a sua ferrugem dará testemunho contra vós, e comerá como fogo a vossa carne. Entesouraste para os últimos dias. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram as vossas terras e que por vós foi diminuído, clama, e os clamores dos que ceifaram entraram nos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Deliciosamente vivestes sobre a terra, e vos deleitastes, cevastes os vossos corações, como no dia de matança, condenastes e matastes o justo, ele não vos resistiu. Paulo também escreveu aqui a Timóteo, quando ele vai dar o seu parecer aos ricos, na primeira epístola, capítulo 6, ele diz: manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas no Deus vivo, que abundantemente nos dá todas as coisas para delas gozarmos, que façam bem, enriqueçam em boas obras, repartam de boa mente e sejam comunicáveis, que entesourem para si mesmos um bom fundamento para o futuro, para que possam se apoderar da vida eterna. Amém? Então, se você prestou atenção na mensagem, Jesus ele falou que o homem rico viveu a sua vida aqui na terra esplendidamente e numa vida farta, de muita abundância, confiando somente no seu dinheiro, na sua riqueza. Só que ele não esperou que a qualquer momento ele poderia morrer, que a qualquer hora, porque morrem ricos, morrem também pobres, morrem ambos os dois. Um é o que se salva, o outro é o que se perde. Jesus falou: muitos me baterão na porta naquele dia, Senhor, Senhor, comemos e bebemos na tua presença,
Jesus vai dizer abertamente: apartai-vos de mim, vós todos que praticais a iniquidade, porque eu não vos conheço. Apartai-vos de mim, não sei de onde vieste, eu não sei de onde são vocês. Porque lá no céu, a pessoa só é conhecida depois que ela se converte, depois que ela nasce de novo, da água e do Espírito. Porque enquanto ela viver aqui nesta terra, como criatura, ela ainda não tem o seu nome escrito no livro da vida. Por isso que ficarão de fora muitos. Então ponha essa confiança no Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso, o que fez o mundo e tudo que nele há, sendo ele Senhor do céu e da terra. Não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens algum, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. E de um só homem fez todas as gerações dos homens, para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação, para que porventura buscassem a Deus, ainda que não esteja longe de cada um de nós, porque nele vivemos e nos movemos